Não foi uma voz do céu, nem um anjo com espada desembainhada que interrompeu o juízo naquela manhã abrasadora. O céu, por horas, permaneceu calado, e isso foi mais aterrador do que qualquer trovão. O povo de Israel acampava às margens de Sitim, e os ventos do deserto não traziam só areia. Carregavam também o cheiro de incenso pagão e o riso embriagado das filhas de Moabe. Homens de tendas sagradas sentavam-se agora diante de altares profanos. Os bezerros de ouro já haviam passado, mas o coração ainda era o mesmo, inconstante, inclinado à idolatria. E entre os levitas, filhos de sacerdotes e de profetas, poucos viam e menos ainda ousavam falar. Até que Finéias, neto de Arão, homem ainda jovem, mas de olhos queimados pelo temor do Senhor, ergueu os olhos e soube. Não havia relâmpago nem ordem divina audível. Havia apenas um peso no peito e uma chama que não vinha do deserto. Era zelo, não por orgulho, não por fúria, mas por um Deus que não divide sua glória com ninguém. E naquela hora em que muitos gemiam e outros riam ao pé dos postes, ídolos, Finéias se ergueu e começou o que mudaria o destino de uma geração inteira. Sitim dormia. O acampamento, vasto como uma cidade sem muros, respirava sob o céu desbotado do deserto. As tendas tremulavam suavemente com o vento seco que vinha das montanhas, mas dentro delas nem todos repousavam. Enquanto os anciãos sonhavam com a terra prometida, jovens filhos de Israel cruzavam as linhas sagradas, guiados não por trombetas de guerra ou colunas de nuvem, mas pelo perfume doce de mulheres estrangeiras. Foi assim, sem estardalhaço, que o coração do povo começou a se inclinar. Primeiro vieram os olhares furtivos nas margens dos campos. Depois, os encontros às escondidas entre as tendas. E então, como água que escorre por rachaduras invisíveis, espalhou-se uma prática sorrateira, uma união silenciosa com os rituais de Baal-Peor. Ofertas de incenso e vinho, danças em torno de postes de madeira entalhada, votos sussurrados à meia-noite. Não era um levante aberto, era uma erosão, e ninguém a deteve. Moisés via, mas não falava. Os líderes sabiam, mas hesitavam. As tribos, enfraquecidas pelas longas jornadas e pela saudade do Egito, preferiam o consolo do prazer imediato à fidelidade de um pacto antigo. E então, sem aviso, o céu reagiu. Não houve raio, nem trovão. Houve apenas a praga. Ela começou sem rosto, como uma febre súbita, como um suor frio no meio do dia. Um a um, homens começaram a cair, primeiro no clã de Simeão, depois em Ruben, depois em Judá. Os curandeiros correram, os levitas clamaram, mas nada os detinha. O ar tornara-se pesado, as tendas úmidas de choro. Algo invisível, mas irresistível, movia-se entre o povo. A morte andava de pé entre as tribos e não pedia licença. E mesmo assim, alguns continuaram suas festas. Porque o coração, quando endurecido, não reconhece nem a mão que o fere. No meio dessa confusão, Finéias observava. Ele não era dos mais velhos, tampouco dos mais falantes. Seu nome era respeitado neto de Arão, filho de Eleazar, mas até então sua vida passava como a de tantos outros levitas. Consagrado no templo, servo fiel, mas discreto. No entanto, em sua alma, crescia um incômodo que não se podia ignorar. Não era raiva, ainda que visse a injustiça, nem medo, ainda que visse a morte. Era um peso, um calor interno, como se o próprio nome de Deus, tão cuidadosamente guardado nos rolos e nos ritos, estivesse sendo rasgado em pedaços diante de seus olhos. E ninguém dizia nada. Naquela manhã, antes do sol atingir seu auge, Finéias foi ao centro do acampamento. Lá estavam Moisés, os anciãos e os que restavam dos oficiais da congregação. As faces estavam abatidas, os olhos fundos de vigília e luto.
A praga já havia levado milhares, e nenhuma oferta, nenhum jejum parecia apaziguar o silêncio do céu. E então veio Zimri, príncipe entre os simeonitas, homem de renome, entrou no arraial como quem desafia não os moabitas, mas o próprio Deus. Ao seu lado, uma mulher midianita, bela, adornada e coberta de véus escarlates. Caminhavam como se fossem para um altar, mas não era o altar do Senhor. Passaram diante de Moisés, diante dos líderes, diante do povo que chorava. E ninguém os deteve. Finéias viu, e por um instante tudo cessou dentro dele. O medo, a hesitação, a dúvida, ficou apenas a chama. Uma certeza que não vinha da carne. Pegou a lança com as mãos firmes, não como arma de guerra, mas como instrumento de juízo. E caminhou, não pediu permissão, não consultou o profeta, não anunciou seus passos. Apenas entrou na tenda onde Zimri e a mulher haviam se deitado. E ali, no silêncio mais profundo, rompeu-se o pacto da idolatria com o fio afiado da verdade. A lança atravessou os corpos, como se o próprio céu tivesse conduzido o golpe. E com o sangue cessou a praga. Foi imediato. Como se a morte, satisfeita com a justiça feita, recuasse. Como se a mão de Deus, enfim, fosse aplacada. Do lado de fora, o povo emudecia. Moisés ergueu os olhos e viu não apenas um ato, mas uma intercessão. Os anciãos não entenderam de imediato. Alguns se escandalizaram. Outros se ajoelharam, mas ninguém pôde negar. O silêncio do céu havia terminado. O nome de Finéias percorreu o acampamento como o nome de um juiz. E enquanto o povo voltava lentamente à razão, ele próprio recuava em silêncio. Não procurava aplausos, nem justificativas. Apenas deixava a lança de lado ainda suja de sangue e se retirava, como se tivesse ouvido algo que ninguém mais ouviu. E foi então que a voz do Senhor veio a Moisés, clara como o dia. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, desviou a minha ira. Por isso lhe dou o meu pacto de paz. E no meio de um povo que esquecia rápido, aquele nome foi gravado com fogo. Finéias não procurou a liderança, mas ela veio. E a paz que lhe foi dada não era de descanso, mas de propósito. Uma paz que exige zelo, uma paz que pesa, uma paz que, às vezes, carrega o peso da lança. E enquanto o acampamento limpava suas tendas e enterrava seus mortos, ele, o neto do sumo sacerdote, se recolhia com o coração cheio não de orgulho, mas de temor. Pois sabia que o o movia não era dele, era fogo do alto, e esse fogo ainda queimava. O silêncio após a morte nem sempre é paz. Às vezes, é apenas o vácuo onde a consciência ressoa mais alto. Finéias, ainda com os dedos marcados pela haste da lança, caminhava entre as tendas como quem volta de um lugar onde os outros nunca estiveram. Alguns o olhavam com respeito, outros com receio. Havia sussurros sobre coragem, sobre fanatismo, sobre justiça. Mas ele não ouvia nenhum. Havia dentro dele um som mais antigo, mais pesado, mais urgente. A pergunta que nasce quando o zelo se confunde com o limite da ira. Naquela tarde o céu parecia mais claro. A peste cessara, o povo vivia, mas Finéias não sorria. Em seu coração, algo ainda se movia, não era dúvida do que havia feito, mas um eco que pedia discernimento. Quem dera houvesse profeta para interpretar não os sinais do céu, mas os tremores da alma. Ele buscava o santuário, não para oferecer sacrifícios, mas para ouvir. Andava devagar, como quem espera que o próprio deserto fale. Lembrou-se de seu avô, Arão, e do peso que carregava sobre os ombros, o éfode, o julgamento, o silêncio entre o povo e Deus. Pensou em seu pai, Eleazar, e em como sua vida se moldara ao sacerdócio como pedra polida pela água. E então pensou em si, não como herdeiro, mas como homem. O gesto feito era irreversível. Não havia arrependimento.
mas havia dor. A dor de ter sido instrumento de algo maior, sem ter escolhido o selo. A dor de ter calado a morte com sangue, sabendo que nenhuma alma pode sair ilesa ao tocar os fios invisíveis da justiça divina. Era isso que queimava nele agora. Não a lembrança da lança, mas o fardo de ter ouvido e obedecido. Dias se passaram. O acampamento retomava seu ritmo. Ritos foram restabelecidos. Lamentos deram lugar ao som dos carneiros no átrio. Mas mesmo assim, entre os corredores do santuário, entre os panos do tabernáculo, ainda pairava a sombra do que ocorrera. Porque o pecado público deixara marcas em todas as tribos. E embora a praga tivesse cessado, a cicatriz ainda ardia. E então, diante de todos, veio a palavra. Moisés, de pé diante da congregação, ergueu a voz e declarou o que o Senhor havia dito: que Finéias receberia o pacto de paz, que seu sacerdócio seria perpétuo, que sua fidelidade havia intercedido por toda uma nação. Mas não houve aplausos, nem gritos de júbilo. Apenas um profundo silêncio, como se o povo, pela primeira vez em muito tempo, entendesse o que significa alguém se levantar não por si, mas por um nome maior que todos os nomes. Foi nesse silêncio que Zinri foi enterrado. Foi nesse mesmo silêncio que a mulher midianita foi esquecida. E foi nesse silêncio que Finéias começou a compreender que o zelo verdadeiro não termina com a justiça, mas com responsabilidade. Os olhos de Moisés o acompanhavam à distância. Não havia palavras trocadas entre eles, apenas um reconhecimento mudo. O velho profeta via no jovem levita algo que poucos veriam. E talvez por isso, naquele dia, Moisés apenas assentiu com a cabeça quando Finéias passou como quem diz: você ouviu e obedeceu. Isso basta. Mas os dias de silêncio não durariam. Pois, enquanto o acampamento limpava os restos da idolatria, um novo rumor vinha dos montes. Não era peste nem fome. Era afronta. Um ato deliberado, aberto, profano não mais escondido nas sombras, mas feito à luz do dia. Foi então que chegou a notícia. Outro homem, outro príncipe de tribo, entrara com uma mulher estrangeira em sua tenda, diante de todos, desafiando abertamente a autoridade de Moisés e os estatutos de Deus. Desta vez, não era a astúcia de Baal-peor. Era insolência nua. E Finéias, ao ouvir isso, soube. O fogo não havia cessado. Apenas esperava o momento certo para arder outra vez. Não foi a primeira vez que o pecado ousou se mostrar em plena luz, mas foi a primeira em que o povo assistiu calado, como se já não tivessem forças para se indignar. Zimri não era o único que havia cruzado a linha, outros o seguiram. O coração de Israel, embora ferido pela praga, ainda pulsava entre a lascívia e a covardia. E a mulher midianita que entrava agora na tenda do novo príncipe não era diferente da anterior. Seu olhar carregava o mesmo desdém, a mesma certeza de impunidade. Era como se o ato fosse não só carnal, mas uma provocação espiritual. Onde está o Deus de vocês agora? Finéias estava no átrio quando viu. Não havia música, não havia fumaça de sacrifício. Havia apenas o som dos passos pesados, e a multidão se abrindo não em reverência, mas em resignação. Moisés, de pé, apertava o cajado com as duas mãos, mas não falava. Os anciãos mantinham o rosto voltado ao chão. E Finéias fechou os olhos. Tudo dentro dele se moveu de novo. Não era raiva, era dor. Era o grito mudo de um coração que ainda lembrava da peste, dos corpos amontoados, dos filhos sem pais e dos pais sem filhos. Era a lembrança do silêncio de Deus, aquele que vem não como castigo, mas como sentença. E então, no fundo de sua alma, o mesmo fogo acendeu. Mas agora havia peso. Não foi impulso, não foi instinto, foi convicção. Pegou a lança. A mesma. Pesava mais que antes. Não no braço, na alma. E caminhou. Cada passo entre as tendas era um passo entre a vida e a justiça. Ninguém o deteve. Ninguém o chamou.
Ninguém teve coragem de interferir. Chegou à tenda, escancarada, sem vergonha. O homem e a mulher estavam deitados, como se fossem senhores de si, senhores do tempo, senhores da santidade. E ali, com um só gesto, Finéias ergueu a lança e a desceu. O som não foi de grito, mas de rompimento. Como se algo espiritual tivesse sido quebrado. O sangue jorrou, mas com ele, algo cessou. O próprio ar pareceu parar por um instante. E então, o silêncio caiu como manto sobre o acampamento inteiro. Finéias não chorou, não celebrou. Apenas ficou ali, imóvel, a mão firme sobre o cabo de madeira, os olhos fixos em nada. Sentia o peso, sentia o calor, sentia a dor, mas acima de tudo, sentia que havia obedecido mais uma vez a algo maior do que ele mesmo. Quando saiu da tenda, o povo o olhava como a um homem que havia voltado de outra dimensão. Os lábios de Moisés tremiam, mas nenhuma palavra foi dita. Um a um, os líderes curvavam a cabeça. A praga cessara. De novo. Mas ninguém ousava comemorar. Naquela noite, Finéias se isolou. Não foi ao tabernáculo. Não voltou à tenda de seu pai. Subiu ao monte próximo, sentou-se sobre uma pedra e ali permaneceu. O sangue ainda estava em sua roupa, mas o que mais o inquietava era o eco interior à pergunta que ele não sabia como formular, mas que crescia dentro dele como clamor. Até quando? Até quando seria ele o instrumento? Até quando o povo testaria os limites da misericórdia? O vento soprou, as estrelas saíram, e no meio daquele silêncio, algo novo se formava. Foi no dia seguinte que a voz de Deus quebrou o silêncio. Ela não veio com trovões, não veio com fogo, mas veio com clareza. Moisés a ouviu primeiro, e então chamou o povo. E quando falou, sua voz tinha algo de reverência, como se anunciasse não apenas uma mensagem, mas um pacto eterno. O meu servo Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, sendo zeloso com o meu zelo. Por isso, dou-lhe o meu pacto de paz. Ele e sua descendência terão o sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus, porque fez expiação pelo povo. As palavras ecoaram como bênção, mas também como peso. A paz prometida não era a ausência de guerra, era o reconhecimento de um coração queimado por dentro, marcado por ações que poucos teriam coragem de repetir. E Finéias, ao ouvir isso, não sorriu, apenas se curvou, porque o pacto de paz que Deus lhe dera não era descanso, mas responsabilidade. O sacerdócio não seria mais uma herança, seria agora um chamado selado com sangue. E enquanto o povo limpava as tendas e voltava aos seus deveres, Finéias compreendia que sua jornada como levita havia terminado. A partir daquele momento, começava algo maior, porque o Senhor havia falado. E quando o Senhor fala, toda a alma que ouve é transformada. O povo já não questionava, não porque compreendesse, mas porque temia. Quando um homem age com as mãos sujas de sangue e recebe por isso um pacto de paz, os corações oscilam entre reverência e distância. Mas Moisés, conhecedor dos silêncios de Deus e das dores dos homens, sabia que certos atos não pertencem ao entendimento comum. Ele mesmo havia golpeado a rocha com o cajado e, por isso, conhecia o sabor da obediência que fere. Finéias foi chamado ao tabernáculo, não pela voz de seu pai, nem pela ordem de um ancião. Era o próprio Moisés que lhe estendia a mão. E ao atravessar o átrio de linho branco, entre colunas de prata e pedestais de bronze, Finéias sentia como se estivesse pisando sobre algo que o precedia, que o observava como se os séculos o espreitassem. O altar estava limpo. Nenhuma fumaça subia naquele momento. E ainda assim, o ar pesava. Moisés não falou de imediato. Apenas olhou nos olhos, e o que havia naquele olhar não era julgamento. Era confirmação. O Senhor falou. Disse por fim o profeta. Falou de ti, Finéias. Falou da tua mão,
da tua lança, do teu zelo. E ele disse que te dá seu pacto de paz, um sacerdócio perpétuo, porque foste fiel à dor que ele sente. Finéias ouviu, mas não entendeu tudo de uma vez. A palavra perpétuo soava como um fardo, não como honra. A paz prometida parecia densa, quase inatingível. Não era repouso, mas vigília. Não era alívio, mas aliança. E ele, que até dias atrás era apenas neto de Arão, via-se agora como portador de uma promessa que não podia ser desfeita. Receber o sacerdócio era algo que se esperava de sua linhagem. Mas aquele sacerdócio vinha com a marca da lança. Não era só incenso e sacrifício. Era sangue, era memória, era o eco do grito que nunca chegou a ser ouvido, mas que ainda morava em suas mãos. A notícia correu pelas tribos. Alguns celebravam em silêncio, outros apenas se calavam mais. Ninguém ousava contrariar. Finéias tornara-se símbolo. Mas símbolo de quê? De coragem? De justiça? De medo? Nem ele sabia. Sabia apenas que a vontade de Deus o cercara como névoa sem caminho de volta. Naquela noite, ele não voltou para a tenda de sua família. Ficou junto ao altar, sentado sobre uma pedra ao lado da base de bronze, onde os restos do sacrifício esfriavam sob as estrelas. A brisa tocava seu rosto, mas não lhe trazia consolo. O tempo parecia suspenso, e no peito latejava a dúvida que os profetas carregam e os sacerdotes escondem. Será que o zelo que me moveu foi todo santo? Ele não duvidava de Deus, mas sim de si mesmo. O rosto da mulher midianita vinha-lhe à memória, não com desejo, mas com espanto. Ela não o conhecia, e ele não a odiava, mas foi ela quem caiu sob a lâmina da justiça. Foi ela quem representou, naquele instante, a afronta. E ele, apenas o braço. E Zinri era seu irmão por tribo, um príncipe, um filho de Israel. E ainda assim, tombara como cão. Finéias sabia que a justiça de Deus é reta, mas a dor do homem é curva. No dia seguinte, o povo começou a reorganizar-se. A peste cessara, mas os rastros do luto ainda se arrastavam pelas tendas. Famílias velavam em silêncio, crianças perguntavam por pais que não voltariam. E entre tudo isso, Finéias tornou-se presença constante, mas contida. Ele não falava muito, mas onde passava, o murmúrio cessava. Seu pai, Eleazar, agora o observava com novos olhos. Não como a um filho, mas como a alguém que carregava outra unção. E, ao contrário de muitos, não tentava domar. Lu com conselhos. Sabia que certas feridas só o tempo cura e outras, nem mesmo ele. Com o passar dos dias, Finéias foi chamado a instruir. Primeiro os mais jovens, depois os próprios sacerdotes. Suas palavras eram poucas, mas carregavam o peso de quem havia estado entre a vida e o juízo. E, lentamente, sua presença tornou-se mais do que lembrança de um ato extremo. Tornou-se coluna, referência, chama que não consome, mas esquenta. No entanto, mesmo com a paz aparente, havia rumores. Nos confins do acampamento, falava-se de tensões com os midianitas. Disseram que preparavam vingança, que a morte da mulher filha de um chefe havia sido vista como um insulto, que os filhos de Midian juraram guerra. Moisés ouviu, e mais uma vez olhou para Finéias, porque onde há sangue derramado, cedo ou tarde, haverá resposta. E quem carrega a lança uma vez, dificilmente escapa da próxima. A ameaça dos midianitas não vinha em forma de exércitos alinhados, mas como um veneno que se infiltra nos ossos de uma geração. Eles não queriam apenas vingar a morte da filha de Cosbi. Queriam corroer Israel por dentro, pelas mesmas portas que já haviam se aberto antes. Desejo, idolatria, conveniência. Moisés sabia. E o Senhor também sabia. Por isso veio a ordem.
Ataca os midianitas, fere-os, porque eles vos fizeram tropeçar com engano. Desta vez, não era a praga que apertava o povo, era o chamado à guerra. E foi então que Moisés olhou para Finéias, não como neto de Arão, não como jovem levita, mas como guerreiro que já havia erguido a lança em nome de algo maior que si mesmo. Leva contigo os homens, e os vasos do santuário, e as trombetas da convocação. Finéias não hesitou, mas também não sorriu. A lança estava ao seu lado, velha conhecida. Mas agora, ao seu redor, havia soldados, homens escolhidos, guerreiros de tribos diferentes, unidos sob um nome que agora era sagrado. O do sacerdote que um dia atravessou uma tenda com os olhos em chamas. Marcharam ao amanhecer. Levavam espadas, escudos e cântaros. Mas também levavam o altar. Porque aquela guerra, como todas as verdadeiras guerras, era espiritual antes de ser física. A batalha não foi longa. Quando o nome de Israel soava pelas colinas e as trombetas ecoavam nos vales, os midianitas tremeram. Não porque eram menos numerosos, mas porque algo invisível marchava com o exército. Finéias não liderava com gritos. Seu silêncio era mais forte que o som do bronze. E quando ergueu a lança, como fizera naquela tenda profanada, os homens avançaram não por sede de sangue, mas por justiça retida por tempo demais. Cosbi estava morta, mas o espírito que ela representava ainda rondava. E ali, no campo queimado pelo sol, Finéias entendeu. Não era a carne o inimigo, era a rebelião silenciosa que se disfarça de escolha. Era o coração que cansa de esperar por promessas e se rende ao que é fácil. Ao final do combate, as cidades estavam em silêncio. As estátuas de Baal foram quebradas. Os postes, ídolos, derrubados. Os sacerdotes de Midian, calados para sempre. E os homens voltaram não com ouro, nem com orgulho. Voltaram com a alma em paz. Finéias voltou por último. Trazia nas mãos a lança e no olhar uma chama menos intensa, mas mais profunda. Sabia que a guerra externa acabara, mas a interna, essa o acompanharia até o fim. Moisés recebeu-o com o olhar. Não havia festa, não havia desfile. Apenas a entrega dos vasos, a contagem dos que voltaram e o recolhimento ao tabernáculo. Lá, sozinho, Finéias lavou a lança. Uma vez, duas, três. Até que o sangue saísse por completo. Depois, não a guardou, não a escondeu. Deixou-a à vista, porque ela já não era arma, era símbolo. Não do poder de matar, mas do poder de se levantar quando ninguém mais o faz. Anos se passaram. Moisés partiu. Josué assumiu. Tribos se espalharam. Guerreiros envelheceram. Mas Finéias permaneceu. Tornou-se sumo sacerdote. Caminhava entre os homens com passos silenciosos. E quando falava, todos escutavam. Mas à noite ainda sonhava. Com o sangue, com o altar, com a praga, com a tenda e com a voz de Deus dizendo: dou-lhe o meu pacto de paz.